teoria bacana por trás, que são chamadas equações de Pell. Bom, a equação de Pell básica é uma coisa do tipo x2 menos ay2 igual a 1, onde a é um número natural, mas raiz de a não é natural. Então, um exemplo disso é, por exemplo, x2 menos 2y2 igual a 1. Né? E a gente quer achar soluções inteiras disso, quer dizer, soluções, nós vamos procurar soluções com x e y inteiros. Soluções x e y com x e y inteiros. Né? Então você quer achar inteiros que satisfaçam uma equação desse tipo. Bom, por que tem essa hipótese de que raiz quadrada de a não é um número natural? Porque se a for um quadrado perfeito, a equação só vai ter as chamadas soluções triviais, em que o y é 0 e o x é 1 ou menos 1. É claro que se o y for 0 e o x for 1 ou menos 1, vai dar uma solução. Vai dar uma solução que não tem muita graça. Se o a for o quadrado perfeito, essa é a única solução. Quer ver? Vamos lá. Suponha que a seja k ao quadrado. Isso não está nas hipóteses. Então, supondo que a raiz quadrada de a não é natural, nesse caso a raiz quadrada de a é igual a k, para algum inteiro positivo k. Então, se você tem uma solução da equação x2 menos ay2 igual a 1, a gente tem de fato x2 menos k2y2 igual a 1, ou seja, bom, se você fatorar isso, você tem x menos ky, x mais ky igual a 1. Só que os únicos divisores inteiros de 1 são 1 e menos 1, né? Então, por exemplo, x menos ky ou é 1 ou é menos 1. E aí o x mais ky tem que ser... Bom, se isso aqui for 1, isso aqui também é 1. Se isso aqui for menos 1, isso aqui também é menos 1. Então, de qualquer jeito, o x menos ky é mais ou menos 1. E de qualquer jeito é igual a x mais ky nesse caso. Isso quer dizer que se for 1, o x mais ky também é 1. Se for menos 1, o x mais ky também é menos 1. E daí segue que você corta o x, 2ky é 0. Ou seja, o y é 0. E o x ao quadrado é 1. Né? Se o y for 0, fica simplesmente x ao quadrado é 1. Ou seja, x é 1 ou menos 1. Então, isso dá, nesse caso, só temos as soluções triviais. O x pode ser 1 ou menos 1 e o y é 0. Né? Então, isso justifica essa hipótese de que, para isso ter alguma graça, o a tem que ser um inteiro positivo que não seja um quadrado perfeito. Né? Agora, nesse caso, por exemplo, nesse exemplo, né, com a igual a 2, isso tem soluções não triviais. Por exemplo, nesse caso, a gente tem a solução 3 ao quadrado menos 2 vezes 2 ao quadrado igual a 1. Então, tem uma solução, por exemplo, x igual a 3, y igual a 2, que já é uma solução não trivial. E a ideia, o que a gente vai fazer é tentar descrever todas as soluções. A gente vai mostrar que, com essas hipóteses, se o a é um inteiro positivo que não é um quadrado perfeito, essa equação sempre tem soluções não triviais, sempre tem infinitas soluções. E a gente consegue, num certo sentido, descrever todas as soluções. Mas para isso eu vou... A gente vai fazer um trabalho um pouco algébrico, digamos. Eu vou definir uma função que chama norma, que vai levar um número da forma x mais y raiz de a,
exatamente em x2 menos AY2. Mas antes disso, deixa eu fazer algumas considerações sobre a raiz quadrada de A. Raiz quadrada de A, nesse caso, né, quer dizer, se A é um número natural, cuja raiz quadrada não é um número natural, então raiz de A tem que ser irracional. Né? A raiz quadrada de um inteiro positivo, ou da exato, quer dizer, ou da inteiro, ou da irracional, não tem jeito. Raiz de 2 é irracional, raiz de 3 é irracional, raiz de 7 é irracional. Por que é isso, né? Se raiz de A fosse um racional, digamos P sobre Q, com P e Q inteiros, com P e Q naturais, né? P e Q inteiros, Q positivo, o P posso supor que é positivo também, não importa. Como raiz quadrada de A não é natural, o P sobre Q não pode ser inteiro. Né? Vamos supor, vamos aí, tudo bom? Beleza. Você vai dar segunda. Isso, maravilha. Tá bom. Não, tá bom. O negócio, vocês aqui você já sabe de qual sou já. Bom, vamos lá. A gente pode, vamos supor logo P e Q inteiros, né? Vamos pegar a raiz quadrada positiva, P e Q positivos. Como eu estou supondo que a raiz quadrada de A não é natural, a gente pode supor que essa fração está simplificada. A gente pode supor que o MDC entre P e Q é 1, senão a gente divide em cima e embaixo pelo MDC, eles ficam primos entre si. E mesmo depois de simplificar, o Q não pode ser 1, né? Porque se o Q for 1, P sobre Q é P, que é um inteiro, e eu estou supondo que é um natural nesse caso, eu estou supondo que a raiz quadrada de A não é natural, né? Pois raiz de A não é natural. Então, se acontece isso tudo, a gente pode elevar ao quadrado. Então, o A ia ser P ao quadrado sobre Q ao quadrado. Mas o MDC entre P e Q é 1, então o MDC entre P2 e Q2 também é 1, né? Porque os fatores primos de P ao quadrado são os mesmos fatores primos de P, os fatores primos de Q ao quadrado são os mesmos fatores primos de Q. Eles não tinham um fator comum antes, não vão ter depois de elevar ao quadrado. Então, eles são primos entre si. E como Q é maior que 1, Q ao quadrado também é maior que 1, né? Então, esse cara daqui é uma fração irredutível com denominador maior que 1. Uma coisa que não dá para simplificar, então não tem como dar inteiro, né? Absurdo, porque o A é inteiro, né? Tá? O A é natural. O natural não pode ser escrito como uma razão de dois inteiros positivos primos entre si com um denominador maior que 1. Você pode multiplicar em cruz, você tem A vezes Q2 igual a P2, que Q2 divide P2, né, para a razão da inteira. Mas eles são primos entre si, então Q ao quadrado tinha que ser 1, mas Q ao quadrado é maior que 1, não pode, né? Então, claramente, isso é um absurdo. Você tem essas notas? Eu distribuí na aula passada, é a aula 14, essa equação de Pell. Tem, tá bom. Muito bem. Tá, então a gente viu que, nesse caso, a raiz quadrada de A não só não é inteira, mas não é racional. Essa não tem essa, tá bom. Essa aqui. Então, a gente vai... a gente vai considerar números da forma x mais y raiz de A com x e y racionais. Muitas vezes os x e y vão ser inteiros, mas nem sempre. Tem uma observação importante que a gente devia comentar, não está tão explicitamente nas notas, mas que dois números dessa forma só podem ser iguais se por exemplo, se x1 mais y1 raiz de A for igual a x2 mais y2 raiz de A com tudo racional,
x1, y1, x2, y2 racionais, então não tem jeito, o x1 tem que ser igual ao x2 e o y1 tem que ser igual ao y2. Quer dizer, o número dessa forma tem uma única representação nessa forma. Né? Por que é isso? Bom, você pode diminuir, né? x2 menos x1 mais... Ou melhor, pode passar tudo que tem raiz de A para um lado, tudo que não tem para o outro. Você vai ter y1 menos y2 raiz de A igual a x2 menos x1, né? Se o y1 menos y2 for zero, né? Ou seja, se y1 for igual a y2, então x2 menos x1, né? y1 menos y2 raiz de A vai ser zero, né? Porque o y1 menos y2 vai ser zero, vezes raiz de A dá zero também. Logo, o x1 também é igual a x2, né? Agora, se não, se y não for igual a y2, o y1 menos y2 é diferente de zero e, portanto, raiz de A é x2 menos, dá para dividir por y1 menos y2. Esse aqui é um racional, esse aqui é um racional não nulo, isso aqui dá um racional. Né? A razão de dois racionais é racional. Isso aqui seria racional, absurdo, né? Então não dá para y1 menos y2 ser diferente de zero, então o y1 tem que ser igual ao y2 e portanto, o x1 também tem que ser igual ao x2. Né? Então, um número dessa forma, com x e y racionais, tem uma única representação nessa forma. Então agora a gente pode definir uma função. Né? Deixa eu dar um nome qualquer, seja, sei lá, x grande, o conjunto dos números dessa forma, x mais y raiz de A, onde x e y são racionais. Na verdade, esse conjunto tem um nome mais técnico, que é Q de raiz de A, mas não precisa, né? Pode ser assim. Pode ser com colchete ou com parênteses, nesse caso dá no mesmo. Mas deixa eu chamar de xão, não complica. É um nome técnico desse troço, mas... considere a função norma de xão em Q, dada por norma de x mais y raiz de A, por definição, é x2 menos AY2. Só que isso é igual a x mais y raiz de A, x menos y raiz de A. A ideia é que cada número desse tem um conjugado, o conjugado de x mais y raiz de A e x menos y raiz de A, e a norma é o produto do cara pelo conjugado. O fato é que a norma é, por definição, essa expressão x2 menos AY2. E a norma tem uma propriedade de ser multiplicativa. Se você tem x mais y raiz de A e u mais v raiz de A nesse conjunto, não, implícitamente o x, o y, o e o v são racionais. Então a norma de x mais y raiz de A vezes u mais v raiz de A é a norma de x mais y raiz de A vezes a norma de u mais v raiz de A. De fato, a norma... Quem que é esse produto? X mais y raiz de A vezes u mais v raiz de A é xu mais AYV, não é y raiz de A vezes v raiz de A é AYV, mais xv mais yu raiz de A. A gente pode fazer a mesma coisa com os chamados conjugados. X menos y raiz de A vezes u menos v raiz de A vai dar, de novo, xu, menos com menos dá mais AYV,
tem a mesma, digamos, parte racional, só que aqui em vez de mais vai ser menos. Menos xv raiz de A menos YU raiz de A, ou seja, menos xv mais YU raiz de A. Quer dizer, o produto desses conjugados deu o conjugado do produto. E agora é só multiplicar tudo, faz isso vezes isso. Multiplicando, você vai ter que... Bom, x mais y raiz de A vezes x menos y raiz de A, quanto é que é? x2 menos AY2. Quanto é que é u mais v raiz de A vezes u menos v raiz de A? É o 2 menos AV2. Quanto que é isso vezes isso? Isso é uma coisa da forma R mais S raiz de A vezes R menos S raiz de A. Vai dar R2 menos AS2, quer dizer, vai ser XU mais AYV ao quadrado menos AXV mais YU ao quadrado. Isso termina a prova, que isso aqui é a norma do produto, que o produto dá isso. Isso aqui é o produto das normas. Né? Então a norma tem essa propriedade bacana. E por que a gente está falando disso? Porque a gente pode reformular o problema da equação de Pell. O problema da equação de Pell é achar números da forma x mais y raiz de A com x e y inteiros que tenham norma 1. Isso aqui é a norma de x mais y raiz de A. Então a gente vai procurar números dessa forma, x mais y raiz de A com x e y inteiros, quer dizer, números em z de raiz de A, né? Cuja norma seja 1. Então queremos achar números da forma x mais y raiz de A com x e y não só inteiros, não só racionais, mas inteiros, né? Com x e y inteiros, tais que a norma de x mais y raiz de A, que é x2 menos AY2, por definição, seja igual a 1. Né? Bom, a gente tem esse fato importante, né? Que a gente provou lá no canto, que a norma é multiplicativa. A norma do produto de dois caras é o produto das normas. Então, se você tem um cara de norma 1, né? Se você multiplicar ele por ele mesmo, a norma continua sendo 1, porque a norma do produto é o produto das normas. Vai dar 1 vezes 1, que é 1. Então, em geral, se a norma de x mais y raiz de A for 1, para todo K natural, pelo menos, a norma de x mais y raiz de A elevado a K, isso aqui é isso vezes isso, K vezes. Como a norma do produto das normas, vai ser a norma disso vezes a norma disso, K vezes, quer dizer, vai ser a norma de x mais y raiz de A elevado a K. Se isso aqui é 1, isso aqui é 1 elevado a K, que é 1 também. Então, se você tem uma solução, por exemplo, se x mais y raiz de A for maior que 1, né? Isso equivale a dizer que o x e o y são positivos, né? Mas, bom, a gente vai ver daqui a pouco por que isso equivale a dizer que x e y são positivos. O inverso disso é x menos y raiz de A, né? Isso vezes o x menos y raiz de A está dando 1. Então, isso é... Mas, deixa eu argumentar isso depois. Mas se esse negócio é maior que 1, né? A gente viu também nessa prova implicitamente, né? Que o produto de dois números dessa forma, x mais y raiz de A, ainda é dessa forma. É um racional aqui, mais outro racional vezes raiz de A. E se x e y são inteiros, esses caras são inteiros, né? Então, essas potências de x mais y raiz de A vão ser números da forma xk mais yk raiz de A. Não, o xk e o yk vão ser... Quer dizer, você pode tomar xk e yk inteiros, de maneira que isso seja igual a isso. E você vai ter xk ao quadrado menos a y ao quadrado. Isso é a norma de
xk mais yk raiz de A, ou seja, a norma de x mais y raiz de A a k, que é 1, como a gente viu. Então, isso fornece, esses caras nos dão infinitas soluções. Inteiras de x2 menos ay2 igual a 1. Né? Então, a ideia é que se a gente tem uma solução, desde que o x mais y raiz de A seja maior que 1, a gente tem infinitas. Deixa eu fazer essa observação que eu falei. Né? X mais y raiz de A maior que 1, seja, supondo que x2 menos ay2 é igual a 1, x e y inteiros, né? Isso aqui equivale a dizer que x e y são inteiros positivos. De fato, o inverso disso é x menos y raiz de A. Né? Pois x2 menos ay2 é x mais y raiz de A, x menos y raiz de A. Isso é 1, né? Você está escrito assim, 1 igual. Pois esse negócio dá 1 e isso fatora. Então, esse cara é o inverso desse. E se x mais y... Certamente x e y positivos, como são inteiros, implica que x e y são maiores ou iguais a 1. E, portanto, x mais y raiz de A é pelo menos 1 mais raiz de A, que é maior que 1. Né? Agora, se x mais y raiz de A for maior que 1, então x menos y raiz de A, que é o inverso de x mais y raiz de A, como esse cara é maior que 1, o inverso dele é menor que 1, né? Bom, e 1 é menor que x mais y raiz de A, ou seja, como isso é menor que isso, você corta o x, o 0 é menor que 2y raiz de A, aí já é positivo. Então, o y é positivo, né? E, por outro lado, o x menos y raiz de A é o x mais y raiz de A. A menos 1 é positivo, porque esse cara é maior que 1, portanto é positivo, o inverso do número positivo é positivo, ou seja, o x é maior que o y raiz de A, que o y é positivo, isso aqui é positivo também. Então, o x e o y são positivos. E, como eu tinha prometido, né? Quer dizer, é claro que se o x e o y são positivos, o x mais y raiz de A é maior que 1. A gente viu que se o x mais y raiz de A é maior que 1 e x e y são soluções daquela equação, o x e o y tem que ser positivos, o x mais y raiz de A é o inverso do x menos y raiz de A. Muito bem, vamos dar um exemplo, né? Então, como a gente tem essa solução, por exemplo, né? 3,2 de x2 menos 2y2 igual a 1, você tem xk mais yk raiz de 2, 3 mais 2 raiz de 2 elevado a k, né? Você faz x mais y raiz de A, o A é 2, o x é 3, y é 2, né? Isso aqui vai dar, vão dar soluções de xk ao quadrado menos 2yk ao quadrado igual a 1. Vamos ver o primeiro exemplo não trivial, que é 3 mais 2 raiz de 2 ao quadrado. Quanto que dá isso? 3 ao quadrado dá 9, 2 raiz de 2 ao quadrado dá 8, 9 mais 8, 17. E o termo central é 2 vezes isso, é 12 raiz de 2. Isso dá uma solução, de fato, 17 ao quadrado menos 2 vezes 12 ao quadrado. Isso aqui dá 289, isso é 2 vezes 144 dá 288, isso aqui dá 1 mesmo. Mas você pode levar qualquer potência que dá sempre certo. Então, se essa equação tem alguma solução positiva, ela vai ter infinitas, mas deixa eu
Eu falei que x mais y raiz de a elevado a k é sempre da forma xk mais yk raiz de a com xk e yk inteiros. De fato, a gente pode usar o binômio de Newton para isso, né? X mais y raiz de a k, isso aqui é x a k mais k escolhe 1, x a k menos 1, y raiz de a, mais k escolhe 2, x a k menos 2, y ao quadrado a, né? Y raiz de a ao quadrado daí, mais etc. Isso aqui é um número, como eu falei, da forma xk mais yk raiz de a, e dá para dizer explicitamente quem são esses caras, onde o xk é x elevado a k mais k2a2, x a k menos 2, y2a. Qual que é o próximo termo? K escolhe 4, x a k menos 4, y a 4 a ao quadrado, etc. Quer dizer, a gente pode escrever isso como uma soma, né, de, digamos, j igual a 0 até parte inteira de k sobre 2, porque o dobro do j tem que ser menor que k, de x elevado a k menos 2j. É quando você tem x a k menos 2j, vezes isso aqui, y raiz de a elevado a 2j. Bom, faltou um número binomial, é o k escolhe 2j, né? X a k menos 2j, y a 2j, vezes a elevado a j, né? E o yk, o que tem raiz de a nessa soma? É k escolhe 1, x a k menos 1, y, tem o raiz de a, quer dizer, o yk, perdão, y índice k. Isso aqui vai estar multiplicando o raiz de a. Então, eu boto o raiz de a em evidência nos termos que tem raiz de a. Vai ser isso, mais k escolhe 3, x a k menos 3, y2a, que vai ter um raiz de a ao cubo, que é a raiz de a, mais etc. Isso aqui dá para escrever como um somatório também, a soma de j igual a 1 até parte inteira de k menos 1 sobre 2. Não, deixa eu começar com j igual a 0. J igual a 0 até a parte inteira de k menos 1 sobre 2. Quer dizer, uma coisa que vai estar elevada a 2j mais 1, né? Então, k escolhe 2j mais 1, x a k menos 2j menos 1, e vai ter o y raiz de a elevado a 2j mais 1. Quer dizer, vai ter um... Desculpe, aqui tem um y ao cubo, não é y ao quadrado. Né? Y raiz de a ao cubo, é y ao cubo a raiz de a. Por isso ficou a. Então, y a 2j mais 1, e a elevado a j, que é o raiz de a elevado a 2j, vezes raiz de a. Raiz de a elevado a 2j mais 1 vai dar a elevado a j vezes raiz de a. O raiz de a eu não escrevi, porque vai ter... O raiz de a está multiplicando o yk, né, da xk mais yk. Então, você tem fórmulas explícitas usando o binômio de Newton em termos desses binomiais para o xk e o yk que aparecem nessa conta. Deixa eu dar um texto desse para o Luciano, para a gente estar vendo minha aula ganhando. Muito bem. Então, a gente já viu que se tem uma solução não trivial, quer dizer, se tem uma solução com x e y inteiros positivos, vocês viram que você sempre pode supor que os x e y são naturais, se tiver uma solução inteira, que você pode trocar o sinal de x, trocar o sinal de y, que não muda nada, né? X ao quadrado é a mesma coisa que menos x ao quadrado, y ao quadrado é a mesma coisa que menos y ao quadrado. Então, se tem uma solução com x e y inteiros, vai ter uma solução correspondente com x e y naturais, se trocar x por módulo de x, y por módulo de y, que não muda nada. E, bom, é claro que se o x for 0, por exemplo, isso aqui dá menor ou igual a 0, não tem nenhuma chance de dar 1. Então, se você tem uma solução natural, o x é sempre positivo, é sempre um inteiro positivo. O y é que pode ser 0, mas se o y for 0... e o x for positivo, o x tem que ser 1 e dá a chamada solução trivial, x igual a 1, y igual a 0. Né? Então, se tiver alguma solução não trivial, tem uma solução com x e y positivos. É claro, se o y for positivo, o x ao quadrado dá... Bom, o x ao quadrado a gente já viu que é sempre positivo. E, portanto, se o x for natural, o x é positivo.
Então, se tem uma solução não trivial, tem uma solução com x e y positivos, portanto, com x mais y raiz de A maior que 1, e essa solução fornece, como a gente viu, infinitas soluções. O que a gente vai ver é que, se tiver alguma solução, tem uma chamada solução mínima, em que o x e o y são inteiros positivos, mas os menores possíveis, e, de fato, todas as soluções vão ser obtidas da solução mínima a partir desse processo, quer dizer, levando a solução mínima à késima potência para algum k natural, né? Então, primeiro vamos escrever isso, né? Vamos procurar soluções. De x2 menos AY2 igual a K, igual a 1, perdão, com x e y naturais, quer dizer, isso é zero. Eu fiz um chamado ato falho, escrevi x2 menos AY2 igual a K ou igual a C. A gente vai considerar equações um pouco mais gerais, em que em vez de 1 aqui você pode ter outro número. Vamos... Eventualmente, pelo menos as notas fazem isso, eu espero ter tempo de falar de equação um pouco mais geral, tipo mx2 menos ny2 igual a 1 ou igual a outra coisa. A gente vai tentar usar as ideias dessa teoria do jeito mais geral possível. Mas vamos começar com essa que é fundamental. De fato, se a gente entende bem as soluções dessa, as outras coisas vão ser mais ou menos análogas. Então vamos lá, deixa eu provar esse negócio que eu falei informalmente. Então, se existem x e y inteiros positivos, então é uma solução não trivial, com x2 menos AY2 igual a 1, vamos considerar o menor elemento, né, do conjunto. Eu já chamei um certo conjunto de x, vou chamar de y esse conjunto. Y vai ser o conjunto de todas as expressões da forma x mais y raiz de A, com x e y inteiros positivos, que são soluções dessa equação. Tais que x2 menos AY2 igual a 1. Esse conjunto, se for não vazio, eu estou supondo que ele não é vazio, né? Ele sempre tem um menor elemento. Isso não é completamente óbvio, nem todos os conjuntos não vazios de números reais têm um menor elemento. Por exemplo, se pega todos os reais maiores que 1, esse conjunto não tem um menor elemento. Qualquer real maior que 1 tem um número real menor que ele, mas que ainda é maior que 1. Mas nesse caso, isso é o que a gente chama de um conjunto discreto. Se esse conjunto é não vazio, ele tem que ter um menor elemento, porque o conjunto dos elementos desse conjunto, menores que um número dado, é sempre finito. Dá uma olhada. Dado m maior que 0, se x mais y raiz de A for menor ou igual a m, e x e y positivos, né, devemos ter x menor ou igual a m e y raiz de A menor ou igual a m, porque os dois são positivos. Ou seja, o y é menor ou igual a m sobre raiz de A, mas como A é maior que 1, isso é menor que m também, né? O fato é que o x e o y têm que ser menores ou iguais a m, e se só tem um número finito de possibilidades. Então, se você tiver algum elemento desse conjunto, qualquer elemento desse conjunto que você pegar, o número de caras nesse conjunto menores ou iguais a esse elemento dado é sempre finito. Só tem um número finito de possibilidades para o x, porque o x é inteiro, um inteiro positivo, né? E só tem um número finito de possibilidades para o y. Então, tem um conjunto finito, sempre tem um menor elemento, né? Então, você, dado um elemento desse conjunto, só tem um número finito de possibilidades para os caras menores, você pode testar todas e achar todas as eventuais soluções menores, você vai ter entre elas uma menor solução possível. Então, faz sentido considerar esse elemento que eu vou chamar de x1 mais y1 raiz de A. É o mínimo desse conjunto y, com x1 e y1 inteiros positivos.
Né? Você vai ter um menor inteiro positivo. Um menor número dessa forma, x1 mais y1 raiz de a, com x1 ao quadrado menos ay ao quadrado igual a 1. Né? E, portanto, x1 menos y1 raiz de a é o inverso de x1 mais y1 raiz de a. Como a gente já tinha visto. Agora você pega uma solução, solução natural qualquer. Né? Suponha aqui x2 menos ay2 igual a 1, com x e y inteiros, x, né? X maior ou igual a 1, y maior ou igual a 0, como é forçado se os x e y são naturais, né? Supor naturais. Então isso aqui é uma consequência. X e y naturais implica que o y é maior ou igual a 0, é automático, né? E como x ao quadrado é maior ou igual a 1, x tem que ser pelo menos 1. Então x é um inteiro positivo. E eu vou olhar para o x mais y raiz de a, então, que é um número maior ou igual a 1. Eu quero mostrar que o x mais y raiz de a é uma potência de x1 mais y1 raiz de a. Quer dizer, ele tem que ser uma potência da solução mínima. Né? x1 mais y1 raiz de a é chamada de solução fundamental ou solução mínima. É um abuso de linguagem, a rigor a solução é o par ordenado x1 y1, mas a gente olha para esse número, ou solução mínima. Dessa equação, né, x2 menos ay2 igual. Né? O que eu quero mostrar é que toda solução natural é uma potência da solução fundamental. Vamos provar, então a proposição é que x mais y raiz de a, eu sei que existe um k natural, que pode ser 0 se o x for 1 e y for 0, né? Com x mais y raiz de a é x1 mais y1 raiz de a elevado a k. Muito bem, como é que a gente prova isso? A ideia é que a gente pode olhar para o conjunto dessas potências, né? x1 mais y raiz de a é um real maior que 1. Se você olha para um real maior que 1 elevado a k, as potências dele vão ficando arbitrariamente grandes. Em particular, na solução fundamental, o x1 é maior que 1. Né? x1 mais y raiz de a elevado a k é maior do que x1 elevado a k, e x1 elevado a k é pelo menos 2 elevado a k, digamos, que o x1 é maior que 1 e é inteiro. Né? E 2 elevado a k fica tão grande quanto você quiser. Então, em algum momento, esse x1 mais y elevado a k vai passar daquele número. Por outro lado, para k igual a 0, aquilo dá 1, e o x mais y raiz de a é pelo menos 1. Então, certamente, existe k natural, e eu usei a mesma letra de propósito, com x1 mais y1 raiz de a elevado a k menor ou igual a x mais y raiz de a menor que x1 mais y1 raiz de a elevado a k mais 1. Né? Porque as potências desse negócio vão ficando grandes, então a primeira potência que fica maior que x mais y raiz de a potência anterior é menor ou igual que ele. Né? Então, x mais y raiz de a vai ter entre duas potências consecutivas de x1 mais y raiz de a. Agora, a gente pode dividir por x1 mais y1 raiz de a, mas dividir por x1 mais y raiz de a, de fato eu vou dividir por x1 mais y raiz de a elevado a k, só que o inverso de x1 mais y raiz de a é x1 menos y raiz de a. Então, a gente pode multiplicar tudo por x1 menos y raiz de a elevado a k, que é o inverso disso. Então, você vai ter que 1 menor ou igual a x mais y raiz de a, x1 menos y1 raiz de a elevado a k. Bom, mas esses caras
tanto esse quanto esse são da forma, sei lá, R mais S raiz de A com RS inteiros, né? Você está multiplicando, elevando a potência, a gente viu que você multiplica dois números dessa forma, você continua com o número dessa forma. Então, isso é um número da forma U mais V raiz de A com U e V inteiro, vou escrever isso daqui a pouco. Isso aqui dividido por x1 mais y raiz de A elevado a k é simplesmente, aqui é menor estrito, isso aqui vai virar x1 mais y raiz de A, que é x1 mais y raiz de A elevado a k mais 1 dividido por x1 mais y raiz de A elevado a k. Vai ficar só x1 mais y raiz de A. Então, você tem essas desigualdades onde U e V são inteiros, como eu falei. Só que U mais V raiz de A é maior ou igual a 1. Né, como a gente viu, a norma de U mais V raiz de A é igual, que é igual a U2 menos AV2, né? U2 menos AV2, por definição, é a norma de U mais V raiz de A, mas isso é igual a norma de x mais y raiz de A, x1 menos y1 raiz de A elevado a k, pela multiplicatividade. Isso é norma de x mais y raiz de A vezes a norma de x1 menos y1 raiz de A elevado a k. Isso é x2 menos AY2. A norma de x1 menos y1 raiz de A é x1 ao quadrado menos AY1 ao quadrado também. Isso elevado a k, só que isso é 1, isso é 1. Isso aqui é 1 vezes 1 a k, que é 1. Então, esse U mais V raiz de A dá uma solução da equação e dá uma solução em que U mais V raiz de A é maior ou igual a 1, né? U menos V raiz de A, como a norma de U mais V raiz de A é 1, isso é o inverso de U mais V raiz de A. Portanto, é positivo, né? Como a gente falou. E é menor ou igual a U mais V raiz de A, porque U mais V raiz de A não é menor ou igual a 1, que é menor ou igual a U mais V raiz de A. Então, daqui de novo, como antes, sai que 0 menor ou igual a 2V raiz de A, ou seja, V é maior ou igual a 0, então V é natural. E o U é maior que V raiz de A, porque U menos V raiz de A é positivo. O V raiz de A é maior ou igual a 0, então U é positivo e o V é maior ou igual a 0. U e V são naturais. O U é positivo. Se o V fosse positivo, não, o V não pode ser positivo. Porque senão U e V seriam positivos, e U mais V raiz de A. Bom, U mais V raiz de A a gente sabe que é menor que x1 mais y1 raiz de A. E a gente tem um absurdo. Por quê? Quem é x1 mais y1 raiz de A? x1 mais y raiz de A é a solução mínima desse negócio. É o menor número da forma x mais y raiz de A com x e y inteiros positivos e x2 menos AY2 igual a 1. O 2 menos AV2 é igual a 1, né? Deixa eu só repetir. O 2 menos AV2. O 2 menos AV2 igual a 1 e U mais V raiz de A menor que x1 mais y raiz de A. Isso é absurdo, porque x1 mais y raiz de A é a menor solução, portanto, o V tem que ser 0, né? O V é maior ou igual a 0, não pode ser maior que 0. O V tem que ser 0 e U tem que ser 1, né? E o 2 é igual ao 2 menos a V2 igual a 1. Como U é maior que 0, o U tem que ser 1. E, portanto, U mais V raiz de A é igual a 1. Porque U é 1 e o V é 0. Ou seja, o que é U mais V raiz de A? É x mais y raiz de A vezes x1 menos y1 raiz de A elevado a k.
esse cara é 1, e multiplicando, como x1 menos y raiz de A é o inverso de x1 mais y raiz de A, o x mais y raiz de A tem que ser x1 mais y raiz de A elevado a k. E acabou a prova, né? Então, qualquer solução natural dessa equação tem que ser uma potência da solução fundamental. Se existir solução não trivial. Mas a próxima coisa que a gente vai ver é que sempre existe solução não trivial. Então, você sempre consegue uma solução, então você sempre consegue uma solução fundamental, e aí essa proposição descreve todas as soluções naturais, né? A função natural é só trocar o sinal de alguma das variáveis ou das duas. Mas então a gente tem esse negócio, a gente pode olhar para essa sequência das soluções que a gente obtém, né? Se você chama de xk mais yk raiz de A igual a x1 mais y raiz de A elevado a k, a gente já achou uma expressão para esses caras usando binômio de Newton, né, envolvendo binomiais, mas uma coisa interessante é que tanto o xk quanto o yk são o que a gente chama de sequências recorrentes de ordem 2. Vocês provavelmente já ouviram falar de recorrência ou em álgebra ou em combinatória, mas de qualquer jeito a gente vai reproduzir as coisas relevantes. Porque se você olha para os conjugados, né, o xk menos yk raiz de A vai ser x1 menos y raiz de A elevado a k, né? Então, essas duas coisas permitem calcular x1 e y1, né? Portanto, se você somar, aqui vai dar 2xk. Então, quem é xk? Xk é x1 mais y1 raiz de A elevado a k mais x1 menos y1 raiz de A elevado a k sobre 2. E yk é x1 mais y1 raiz de A elevado a k menos x1 menos y1 raiz de A elevado a k. Se você diminuir essas coisas, vai morrer o xk, vai ficar 2yk raiz de A. Então, você tem que dividir por 2 raiz de A depois. Aí você tem essas fórmulas explícitas para quem são o xk e quem são o yk. Então, essa observação que relaciona com recorrências é a seguinte. Bom, você olha para essa sequência e sabe como é que elas começam, né? Se fizer k igual a 0, a gente tem direito de fazer k igual a 0, você vai ter a solução trivial. x0 igual a 1, y0 igual a 0. Bom, x1, naturalmente, é o x1, x1 é x1, y1 é y1. Essa notação foi escolhida para ser coerente com isso. Mas tanto o xk quanto o yk satisfazem uma recorrência de ordem 2. Deixa eu explicar por quê. Como x1 mais y1 raiz de A e x1 menos y1 raiz de A são raízes da equação, de uma equação de segundo grau, são raízes da equação x ao quadrado menos a soma dessas raízes dá 2x1, menos 2x1x, e o produto dessas raízes dá 1. Então, são raízes dessa equação aqui. E como tanto o xk quanto o yk são somas de PGs com razões, respectivamente, x1 mais y raiz de A e x1 menos y raiz de A, elas satisfazem a mesma recorrência de ordem 2, que é a seguinte: xk mais 2 é 2x1 xk mais 1 menos xk, e o yk mais 2 vai ser 2x1 yk mais 1 menos yk. Essas duas coisas valem para todo k maior ou igual a 0. Então, isso permite calcular o xn y n num certo sentido, diretamente a partir das recorrências, sem ter que trabalhar com esses números irracionais. De novo, deixa eu voltar para o exemplo do raiz de 2, né? No caso, A igual a 2, a solução mínima é o que eu falei. É a que eu falei mesmo, x1 mais y1 raiz de A vai ser 3 mais 2 raiz de 2 nesse caso.
Se olhar para cima, ver que não tem nenhuma solução menor, né? Porque eu quero x2, 1 mais 2y2 tem que ser um quadrado perfeito. Para y igual a 1 não dá certo, 1 mais 2 é 3, que não é quadrado perfeito. Para y igual a 2 já dá certo, 2 é o menor valor de y que dá certo. E, portanto, 3 é o menor valor x que dá certo, dá tudo certo. Esse cara é claramente a solução mínima. Quando você minimiza o x, você minimiza o y junto, né? Esses caras, essas potências de x1 mais y raiz de a, quando você aumenta o k, você aumenta tanto o xk quanto o yk, né? Os dois são crescentes em k. Mas o que vai dar o x? Eu calculei o x2 e o y2 elevando 3 mais 2 raiz de 2 ao quadrado. Você pode calcular para essas recorrências também. 2x1, nesse caso, é 6. x2 vai ser 6x1 menos x0. Como x0 é 1, vai ser 6 vezes 3 menos 1, que é 17. E o y1, o y2, né, é 6y1 menos y0. Vai ser... quem que é o y? O y é 2, então 6 vezes 2. E o y0 é 0, né? 6 vezes 2 menos 0 dá 12 mesmo. Vou calcular mais um. x3, por exemplo, vai ser 6x2 menos x1, ou seja, vai ser 6 vezes 17 menos 3. 6 vezes 17 é 102, menos 3 dá 99. E o y3 dá 6y2 menos y1, 6 vezes 12, y1 é 2, né? Menos 2, 6 vezes 12 dá 72, menos 2 dá 70. E, de fato, vocês podem observar que isso dá uma solução. 99 ao quadrado, menos 2 vezes 70 ao quadrado dá 1. 70 ao quadrado é 4.900, isso dá 9.800. 99 ao quadrado é 100 menos 1 ao quadrado, é 10.000 menos 200 mais 1, 9.801. Isso é 9.801 menos 9.800 dá 1 mesmo. Isso dá certo sempre. A gente provou. Mas é legal que então, você tem essas recorrências bonitinhas de ordem 2 que vão dando todas as soluções da semana. Bom, então vamos para a parte principal do... E agora acho que merece, eu devo chamar de teorema. Então, para fechar esse negócio, a gente vai mostrar que pelo menos essa equação, em que você tem 1 desse lado, com essas hipóteses, né, quando A é um natural, cuja raiz quadrada não é natural, isso sempre tem soluções não triviais. Um teorema. Se A é natural, mas raiz de A não é natural, então existem x e y inteiros positivos com x2 menos ay2 igual a 1. E aqui eu vou usar o fato de que eu mostrei no início, de que raiz quadrada de A é irracional. E vou usar as coisas que a gente fez nas aulas anteriores. A gente mostrou que todo número irracional tem muitas boas aproximações por números racionais, né? Então, a prova vai usar o teorema de Dirichlet. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho. 40 minutos. Acho que dá tempo. Deixa eu só esboçar uma outra prova do teorema de... Deixa eu lembrar o enunciado do teorema de Dirichlet, que a gente vai usar, né? Que era uma consequência dessa teoria de frações contínuas que eu falei. De fato, todas as aproximações de um número irracional que vem da fração contínua satisfazem o enunciado seguinte: dado qualquer alfa irracional, existem infinitos pares de inteiros PQ em Z2, de fato em Z cartesiano, Z estrela, Z menos 0, né? Quer dizer, com P inteiro e Q inteiro não nulo, que satisfaz essa desigualdade, alfa menos P sobre Q menor que 1 sobre Q ao quadrado. Quer dizer, em que o erro da aproximação de alfa por P sobre Q é menor que o inverso do quadrado do denominador. Que eu posso supor inteiro positivo, tanto faz, não é? Coisa usual.
Então, qualquer número irracional tem infinitas aproximações racionais com erro menor que o inverso do quadrado do denominador. A gente viu que todas as aproximações que vêm da fração contínua, né, alfa igual a 0, A1, A2, etc., você faz Pn sobre Qn igual a 0, A1, etc., parando no AN. A gente viu que a gente sempre tem que alfa menos Pn sobre Qn é menor que 1 sobre até a n mais 1, que é n ao quadrado. Isso é sempre menor ou igual a 1 sobre Qn ao quadrado, né? A gente fez isso. Mas eu vou dar outra prova, talvez um pouco mais rápida do teorema de Dirichlet, mas menos explícita. Aqui, com frações contínuas, a gente consegue explicitamente uma infinidade de soluções dessa desigualdade, né? Todas as melhores aproximações vêm da fração contínua, como a gente viu. Então, a fração contínua dá um jeito efetivo da gente achar esses racionais. Mas tem uma prova da existência um pouco mais rápida, que também é muito bonitinha, que usa o chamado princípio de Dirichlet, também popularmente conhecido como princípio da casa dos pombos. A gente faz uma prova alternativa. Então, prova alternativa do teorema de Dirichlet. Deixa eu só motivar um pouquinho. O que o teorema de Dirichlet tem a ver com isso? É que se x e y são grandes, esse negócio, olha, o x ao quadrado é parecido com a vezes y ao quadrado. Se eu dividir por y ao quadrado, o x2 sobre y2 é muito parecido com o a. É a mais um erro, que é 1 sobre y2, que é pequeno se o y for grande. Então, o x2 sobre y2 está bem perto do a, o x sobre y está bem perto do raiz de a. De fato, se você tem uma solução dessa equação de Pell, o x sobre y tem que ser uma aproximação muito boa de raiz de a nesse sentido, quer dizer, no sentido que o erro tem que ser menor que o inverso do quadrado do denominador. Então, é razoável que esse teorema tenha a ver com o assunto, né? Mas vamos lá, deixa eu provar o teorema de Dirichlet. Então, esse é o teorema de Dirichlet. Um dos teoremas do Dirichlet, tem muitos teoremas famosos, né? Mas vamos lá. Prova alternativa, ela usa uma função aritmética simpática, que é a função parte inteira, no dado x real. E a função parte fracionária também. Dado x real, a gente sabe quem que é a parte inteira de x. A parte inteira de x é o único inteiro que satisfaz x. Está entre a parte inteira de x e a parte inteira de x mais 1. A parte inteira de x menor ou igual a x menor que a parte inteira de x mais 1. E a gente define a parte fracionária de x é x menos a parte inteira de x. Se você diminui a parte inteira, isso sempre vai estar entre 0 e 1. Sempre pertence ao intervalo 0, 1, fechado em 0 e aberto em 1. Né? Então, essa notação vai ser útil para a gente. A ideia... Então, deixa eu fazer essa prova aqui no canto. Que a gente vai considerar... Então, a gente tem esse alfa irracional, né? Então, seja nzão um número natural grande, depois vai ter o direito de fazer o nzão crescer, mudar de valor de nzão, mas a ideia é que você fixa um inteiro positivo grande e você considera os seguintes números. Considere os n mais 1 números seguintes: 0, parte fracionária de alfa, parte fracionária de 2 alfa, até a parte fracionária de nzão alfa, né? Tem 1, 2, 3, nzão ainda tem o 0, então é nzão mais 1 mesmo. Todos eles no intervalo 0, 1. Agora, a ideia é que o intervalo 0, 1 a gente pode dividir em n intervalos iguais. De fato, isso aí é a união de k igual a 1 até nzão, de k menos 1 sobre nzão, k sobre nzão. Eu dividi o intervalo 0, 1 em nzão intervalos de tamanho 1 sobre nzão. Né? Então, tem esses n intervalos de tamanho 1 sobre n e tem esses n mais 1 números aqui. Você tem n mais 1 objetos para guardar em n caixinhas, o que tem que acontecer? Tem que ter alguma caixinha com pelo menos 2 objetos. Né? Não dá para ficar só um em cada um que vai sobrar. Então, você tem esses n mais 1 números que pertencem a essa união de n intervalos, você vai ter que ter algum desses intervalos com 2 desses números. Né? Então,
existem dois índices que eu vou chamar de IJ, com I menor que J, menores ou iguais a Nzão, tais que tanto a parte fracionária de alfa quanto a parte fracionária de J alfa. Não, e existe também um K com, entre 1 e N, né? Tais que a parte fracionária de alfa e a parte fracionária de J alfa pertencem a esse mesmo intervalo K-1 sobre N, K sobre N. Parece um intervalo semi-aberto, né, de tamanho 1 sobre N. Então, a distância de dois caras quaisquer nesse intervalo é sempre menor que 1 sobre N. Né? A distância do J alfa para o I alfa é menor que 1 sobre N. Agora, quem que é parte fracionária de J alfa? Por definição, é J alfa menos parte inteira de J alfa. Quem que é parte fracionária de I alfa? É I alfa menos parte inteira de I alfa. Então, se você rearruma esses termos, isso é J menos I alfa, quer dizer, J alfa menos I alfa, menos parte inteira de J alfa, menos parte inteira de I alfa. E aí o truque é chamar J menos I de quê? J menos I é positivo, né? Porque o I e J entre I é menor que J, e é no máximo N, porque o J é no máximo N e o I é maior ou igual a zero. Então isso é menor ou igual a Nzão. Então 1 sobre Nzão é menor ou igual a 1 sobre Q. E a gente chama P de... Quer dizer, P vai ser esse troço aqui, parte inteira de J alfa menos parte inteira de I alfa, que é um número inteiro. Né, de diferença de duas partes inteiras. Então, isso aqui é J menos I é Q, isso aqui é P, isso aqui é módulo de Q alfa menos P. Módulo de Q alfa menos P, que é igual a isso, que é igual a isso, que é igual a isso, é menor que 1 sobre N, que é menor ou igual a 1 sobre Q. Portanto, dividindo por Q, né, Q alfa menos P é menor que 1 sobre Q, você dividir por Q, você vai ter que módulo de alfa menos P sobre Q menor que 1 sobre Q2. Que é o que a gente queria. A gente tem a aproximação P sobre Q com erro menor que o inverso do quadrado do denominador. E acabou a prova, você tem que dar um argumento extra para acabar com a prova. Porque isso, você pode dizer, isso dá uma aproximação P sobre Q com erro menor que 1 sobre Q2. Mas, de fato, né, se você olha bem para isso, módulo de Q alfa menos P é menor que 1 sobre N. Né, deixa eu escrever em algum lugar, tipo aqui em cima, o que a gente... Como é que terminou a prova? Melhores momentos. A gente chamando Q menos I, J menos I de Q e essa coisa, parte inteira de J alfa menos parte inteira de alfa de P, a gente tem que módulo de Q alfa menos P é menor que 1 sobre Nzão, que é menor ou igual a 1 sobre Q. Portanto, dividindo por Q, você tem que estar repetindo, alfa menos P sobre Q é menor que 1 sobre Q ao quadrado. Mas, além disso, você tem essa desigualdade, módulo de Q alfa menos P menor que 1 sobre Nzão. O Nzão você pode tomar tão grande quanto você quiser. Então, você já tem um número finito de aproximações, você olha para os valores correspondentes do Q alfa menos P, você vai ter um conjunto finito de números positivos. Isso aqui não pode ser zero, né? É sempre positivo. Se isso aqui for zero, o alfa seria P sobre Q, o alfa seria racional. Isso aqui nunca é zero para essas aproximações, então se você tem um número finito de soluções, você vai ter o menor valor dessa expressão, você pode escolher um Nzão, né, tal que 1 sobre Nzão seja menor do que todos esses caras que você já achou. Então o P sobre Q que você vai achar para esse Nzão vai ter que ser um novo P sobre Q, vai ter que ser um novo número racional. Porque o Q alfa menos P que você vai achar é menor que 1 sobre N, né? Que é menor do que todos os valores que você já tinha obtido antes. Sei lá, dos QJ alfa menos PJ. Né? Então, você sempre obtém novas aproximações com esse método, e todas essas aproximações que você obtém têm erro menor que o inverso do quadrado do denominador. Mas, de qualquer jeito, eu não precisava formalmente provar isso, porque a gente já tinha feito frações contínuas, que dá uma prova, como eu observei, dá uma prova
explícita desse teorema, ou seja, que ele fornece um algoritmo até para achar infinitas aproximações satisfazendo essa desigualdade. Tá, então vamos voltar para cá. A gente pode usar o teorema de Dirichlet, porque raiz de A é irracional, como raiz de A é irracional, existem infinitos pares desses, PQ, em Z. Bom, de fato, no nosso caso, né, como raiz de A é positivo, o numerador e o denominador vão ser positivos, então em N cartesiano, N menos 0, com alfa menos P sobre Q. Alfa é raiz de A, né? Raiz de A menos P sobre Q menor que 1 sobre Q2. Né? E o que isso tem a ver com o x2 menos AY2? Tem a ver porque a gente pode olhar para o P2 menos AQ2. Como a gente sabe, isso aqui é a norma de P mais Q raiz de A. Isso é P mais Q raiz de A vezes P menos Q raiz de A. E a gente pode dividir tudo por Q e multiplicar. Isso eu posso botar, digamos, Q ao quadrado em evidência, vai ficar P sobre Q mais raiz de A, P sobre Q menos raiz de A. E agora apareceu o P sobre Q menos raiz de A, cujo módulo é o módulo de raiz de A menos P sobre Q, que para esses pares PQ vai ser pequenininho, vai ser menor. Então, você vai ter módulo de P2 menos AQ2, é Q2, módulo de P sobre Q mais raiz de A, módulo de P sobre Q menos raiz de A. Só que módulo de P sobre Q menos raiz de A é a mesma coisa que módulo de raiz de A menos P sobre Q, menor que 1 sobre Q2. Então isso é menor que Q2 módulo de P sobre Q mais raiz de A vezes 1 sobre Q2. Isso dá simplesmente módulo de P sobre Q mais raiz de A. Mas aqui a gente pode usar a desigualdade triangular, como o P sobre Q está muito perto de raiz de A, isso está muito perto de 2 raiz de A. Isso é menor ou igual que 2 raiz de A, mais módulo de P sobre Q menos raiz de A. Né? Isso pode ser como 2 raiz de A mais P sobre Q menos raiz de A, então você tem essa desigualdade. E P sobre Q menos raiz de A em módulo, a gente viu que é menor que 1 sobre Q2. Então isso aqui é menor que 2 raiz de A mais 1 sobre Q2, que é menor ou igual a 2 raiz de A mais 1. Né? 1 sobre Q2 é claro que é menor ou igual a 1, porque aqui é um inteiro positivo. Então o fato é que isso dá uma estimativa para a norma de P mais Q raiz de A. Né? Esse P2 menos AQ2 é a norma de P mais Q raiz de A. Eu quero achar alguma solução não trivial, não preciso nem achar infinitos agora, eu quero achar alguma solução não trivial disso. Se eu conseguir que P2 menos AQ2 seja igual a 1, por exemplo, acabou. Né? Se o P e o Q forem inteiros positivos não triviais, o Q ser positivo já implica que você tem uma solução não trivial. Mas isso não é óbvio, eu só mostrei que o P2 menos AQ2 em módulo é menor que essa constante aqui, 2 raiz de A mais 1. Que é uma constante que só depende do A, mas não depende nem do P nem do Q. Né? Então você tem infinitos pares PQ, então é importante são infinitos, tem um monte de pares, infinitos pares PQ, de maneira que a norma... Então eu vou até repetir essa conclusão. Tem infinitos pares PQ em N cartesiano, N estrela, quer dizer, menos o zero, com norma
de P mais Q raiz de A, que é P2 menos AQ2. Norma em módulo, até, né? Módulo de P2 menos AQ2, isso aqui é um inteiro. Menor que essa constante aqui, 2 raiz de A mais 1. Né? Muito bem. Então você tem infinitos pares e só tem um número finito de possibilidades para a norma, porque é um inteiro com módulo menor que essa constante. Quantos inteiros tem módulo menor que 1000? Tem, para mim, 1999. São os caras entre menos 999 e 999. Mas só tem um número finito. Se o módulo desse inteiro aqui, né, é menor que essa constante, você só tem um número finito de possibilidades para o P2 menos AQ2. Mas você tem infinitos pares PQ. Então, o que tem que acontecer? Tem que ter alguma dessas possibilidades, algum valor de P2 menos AQ2, que é atingido infinitas vezes, né? Tá claro? Porque você tem infinitos pares e só tem um número finito de possibilidades para a norma, que é um número inteiro, né? Então, você tem que ter infinitos desses pares com a mesma norma. Porque se para cada valor possível da norma você só tivesse um número finito de pares, no total você só ia ter um número finito de pares, mas você tem infinitos pares PQ. Então tem que existe um K inteiro tal que para infinitos pares, não é para todos esses, mas para um subconjunto ainda infinito desses pares, para infinitos pares PQ, o que acontece? Que P2 menos AQ2 para todos esses infinitos pares vai ser sempre igual a K. Então tem que ter um valor da norma que é atingido infinitas vezes. É um pouco diferente do que eu quero ainda, porque o que eu quero é arrumar infinitas soluções de x2 menos AY2 igual a 1. E o que eu estou conseguindo com isso é arrumar... De fato, o que eu preciso agora para provar esse teorema é arrumar uma solução não trivial de x2 menos AY2 igual a 1. O que eu consegui com esse argumento foi infinitas soluções de uma equação um pouco diferente, não de x2 menos AY2 igual a 1, mas da equação x2 menos AY2 igual a K. Trocando 1 por um certo inteiro K, que eu não sei quem é, eu vou ter infinitas soluções. Esse K certamente é diferente de zero, né? Por quê? Porque se P2 menos AQ2 fosse zero, né? Você pega uma solução com Q positivo, você ia ter que P2 igual a AQ2, ou seja, P sobre Q ao quadrado é P2 sobre Q2 ia ser A. Ou seja, raiz de A ia ser P sobre Q, ia ser racional. Absurdo, né? Não dá para ser zero, senão raiz de A seria racional, né? Então você tem um K não nulo. K é um inteiro não nulo. E existem infinitos pares PQ de números naturais com P2 menos AQ2 igual a K. Agora, a gente, a partir desses infinitos caras, eu vou querer achar uma solução inteira de x2 menos y2 igual a 1. Vamos ver como é que a gente faz isso. A gente vai usar um pouco de congruências. Eu vou fazer congruências módulo K. Bom, o K pode ser negativo. Congruência, em geral, a gente faz módulo inteiro positivo. Mas módulo de K é um inteiro positivo. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: como
como há apenas k ao quadrado possibilidades para P módulo de K, Q módulo de K. Quando a gente escreve isso, né, em geral, essa notação assim, né, P módulo N, em geral, denota o resto da divisão. De fato, denota duas coisas. Denota a classe de congruência de P módulo N, mas classe de congruência, em geral, a gente bota uma barra em cima. Se a gente não bota barra, se a gente olha isso como um número natural, você pode dizer que isso representa o resto da divisão de P por N. Né? E esse resto pertence a esse conjunto de N elementos aqui, 0, 1, 2 até N-1. Né? Então, P módulo de K, você só tem módulo de K possibilidades para isso. É um inteiro que vai ser 0, 1, 2 até módulo de K menos 1. Então, P módulo de K, você tem módulo de K possibilidades. Aqui você também tem módulo de K possibilidades. Então, para o par ordenado, você tem módulo no máximo módulo de K vezes módulo de K, que dá K ao quadrado, possibilidades. Né? Mas, de novo, você tem infinitos pares PQ. E só tem um número finito de possibilidades para o resto da divisão de cada um deles por K, por módulo de K, se você quiser. Então, você tem que ter uma mesma possibilidade que é atingida infinitas vezes. Né? Então, existe um par R1, R2 em 0, 1 até módulo de K menos 1 ao quadrado, quer dizer, cartesiano ele mesmo, né? Tal que, para infinitos pares, de novo, um outro subconjunto infinito desse conjunto finito que a gente já obteve, para infinitos pares PQ, N cartesiano N menos 0, temos que o P é congruente a R1 módulo K, módulo de K, se vocês quiserem, ou seja, P deixa resto R1 quando se divide por módulo de K, e Q deixa resto R2 quando se divide por módulo de K. Eu não vou precisar desses infinitos pares, eu vou precisar só de dois, né? Sejam P1, Q1 e P2, Q2, dois desses pares. Temos, então, que o P2 é congruente ao P1 módulo de K, né? Que tanto o P2 quanto o P1 são R1 módulo K. E tanto o Q2 quanto o Q1 são R2 módulo K. Né? Então, você está na mesma classe de congruência, tanto para o P quanto para o Q. Quer dizer, o P2 vai ser congruente ao P1 e o Q2 vai ser congruente ao Q1. Tá? Como o P1, eu estou pegando dois pares diferentes, né? P1, Q1 é diferente de P2, Q2, então a expressão P1 mais Q1 raiz de A tem que ser diferente da expressão P2 mais Q2 raiz de A. Isso a gente viu no início da aula, né? Como raiz de A é irracional, número dessa forma, até com P e Q racionais, você tem um número dessa forma, você tem uma única expressão dessa forma. Então, se o par P1, Q1 é diferente do par P2, Q2, essas expressões não podem ser iguais. Elas têm que ser diferentes. Isso a gente viu no início da aula. Né? Então, uma é menor que a outra, as duas são positivas, né? O P e Q são números naturais, então suponha sem perda de generalidade.
que isso é menor que isso, quer dizer, 0 é menor que P1 mais Q1 raiz de A, né? De fato, até 1, né? Porque 1 é pelo menos 1, mas deixa eu falar, 1 menor ou igual, vamos lá. 1 menor ou igual a P1 mais Q1 raiz de A, menor que P2 mais... Coisa importante é que esse cara vai ser menor que esse, que P2 mais Q2 raiz de A. Tá? Aqui fica meio apertado, acho que eu vou fazer no meio do quadro, vou continuar aqui do lado. Não. Senão vou ter que apagar o resto. Vou fazer aqui mesmo. Daqui você filma? Aparece? Tá bom. Vamos lá. Então, considere o número que eu vou chamar de... Então, só antecipando um pouquinho, x mais y raiz de A igual a P2 mais Q2 raiz de A dividido por P1 mais Q1 raiz de A. Isso dá maior que 1, né? Porque o P2 mais Q2 raiz de A é maior que P1 mais Q1 raiz de A. E eles são positivos, né? Bom, a gente pode racionalizar o denominador, que é o que a gente vai fazer. Temos x mais y raiz de A igual a P2 mais Q2 raiz de A vezes P1 menos Q1 raiz de A sobre P1 mais Q1 raiz de A vezes P1. Quanto é que é P1 mais Q1 raiz de A vezes P1 menos Q1 raiz de A? Dá P1 ao quadrado menos AQ1 ao quadrado. Né? Só racionalizei, multipliquei em cima e embaixo por P1 menos Q1 raiz de A. Tá? Isso é... Agora, quem que é P1 ao quadrado menos AQ1 ao quadrado? É K. Né? Dois desses pares, todos esses pares satisfazem P2 menos AQ2 igual a K. Né? Então, esse denominador é igual a K. E o numerador é P1, P2 menos AQ1, Q2. Né? Isso aqui vezes... mais P1, Q2 menos P2, Q1 raiz de A. Então, só desenvolvi o numerador e o denominador eu vou trocar por K, porque ele é igual a K. Né? Então, em princípio, isso vai dar um número da forma x mais y raiz de A com x e y racionais, porque tem esse denominador K, que é inteiro. Né? Só que o P1 e o Q1 satisfazem essas congruências. Então, quanto é que é P1, P2 menos AQ1, Q2 módulo K? A gente sabe que P2 é congruente a P1 módulo K e Q2 é congruente a Q1 módulo K. Então, isso é congruente a P1 vezes P1, P1 ao quadrado menos A, Q1 ao quadrado. Não é porque o P1 é congruente ao P2 e o Q1 é congruente ao Q2. Isso aqui é igual a K. E K é múltiplo de K, é 0 módulo K. Né? E o outro é mais fácil ainda, P1, Q2 menos P2, Q1. O Q2 é congruente ao Q1, então isso é congruente a P1, Q1. E o P2 é congruente ao P1, então isso aqui é menos P1, Q1 também. P1, Q1 menos P1, Q1 é 0. Que é 0 módulo K. Então, tanto esse coeficiente quanto esse coeficiente são múltiplos de K. São 0 módulos são divisíveis por módulo de K, portanto são divisíveis por K. Né? Então, como é que a gente termina essa prova? A gente pode vir para cá.
assim, esse número que eu considerei, né, que é maior que 1, menor que P2 mais Q2 raiz de A, não é assim? Sobre P1 mais Q1 raiz de A. Eu posso escrever como x mais y raiz de A, onde com, né, x igual a... Quem que é x? É P1, P2 menos A, Q1, Q2 sobre K, que não só é um racional, mas é um inteiro. E quem que é y? Y é P1, Q2 menos P2, Q1, né? Sobre K, que também é um inteiro. Então você consegue escrever desse jeito, né? Tá certo? E por que esse x mais y raiz de A vai ser uma solução? Bom, a gente tem que P2 mais Q2 raiz de A, né? Como x mais y raiz de A é essa razão, isso é P1 mais Q1 raiz de A vezes x mais y raiz de A, onde K, que é a norma de P2 mais Q2 raiz de A, né? P2 ao quadrado menos AQ2 ao quadrado, isso é a norma de P1 mais Q1 raiz de A vezes a norma de x mais y raiz de A. A norma de P1 mais Q1 raiz de A é K. Isso é K vezes a norma de x mais y raiz de A. Portanto, x2 menos AY2, que é a norma de x mais y raiz de A, é igual a K sobre K, que é 1. Então, x e y vão ser uma solução da equação x2 menos AY2 igual a 1. E são uma solução não trivial, né? Porque o x mais y raiz de A é maior que 1, que é maior que o inverso de x mais y raiz de A, que é x menos y raiz de A. A gente já fez esse argumento mais de uma vez. Portanto, o y é positivo, né? 2y raiz de A é positivo, ou seja, o y é positivo. E o x é positivo também, como a gente já sabe. Não é o x. Porque o x menos y raiz de A é positivo, porque é o inverso de um número positivo, né? Ou seja, o x, que é igual a y raiz de A mais x menos y raiz de A. Como o y é positivo, isso é positivo, isso é positivo, isso é positivo também. O x já era positivo meio automaticamente, a gente já só deduziu de novo. Então você tem uma solução com x e y inteiros, de x2 menos AY2 igual a 1 e com x e y positivos. Então isso é uma solução não trivial. E acabou a prova. Tá. Dúvidas, críticas, sugestões? É bonito esse negócio. A gente usou de um jeito não trivial, que raiz de A tem boas aproximações racionais para conseguir solução. Uma vez que você consegue alguma solução, aí é só procurar um pouco, você acha a solução mínima, e todas as soluções, como a gente viu, são potências da solução mínima. Então isso permite achar todas as soluções de uma equação de Pell genérica, né? A gente conseguiu provar o teorema principal desse assunto, mas tem várias outras coisas relacionadas, são interessantes. Deixa eu fazer alguns comentários, não dá para fazer, só tem menos de 10 minutos, né? Mas mesmo assim dá para fazer algumas coisas interessantes. Se em vez de 1 você botar outra constante, por exemplo, menos 1, nem sempre você vai ter solução. A gente vai ver algumas condições suficientes para... Mas, então, a equação, uma observação. A equação
x2 mais y mais... Deixa eu pegar o primeiro exemplo no triângulo. x2 menos y2 é igual a menos 1. Nem sempre tem solução. Inteira, né? Para alguns valores de A tem, né? Mas para outros não tem. Por exemplo, x2 menos 3, y2 igual a menos 1, não pode ter solução, né? Porque se x2 menos 3, y2 igual a menos 1, com x e y inteiros, você pode olhar módulo 3. Eu ia ter que x ao quadrado ia ser congruente a menos 1 módulo 3. E não dá, não. Menos 1 não é quadrado módulo 3. Qualquer inteiro módulo 3 ou é 0, ou é 1, ou é 2. Se for 0, 0 ao quadrado é 0 módulo 3. Se for 1, 1 ao quadrado é 1, que não é menos 1. E se for 2, 2 ao quadrado é 4, que é 1 módulo 3. E, portanto, não é menos 1. Isso aqui é absurdo. Não tem nenhum inteiro cujo quadrado seja menos 1 módulo 3. O quadrado de qualquer inteiro módulo 3 ou é 0, se ele for múltiplo de 3, ou é 0 módulo 3, né? Ou é 1 módulo 3 se ele não for múltiplo de 3. Mas nunca é menos 1 módulo 3. Em geral, se x ao quadrado menos ay ao quadrado for, se tiver uma solução com x e y inteiros, né, x ao quadrado vai ser congruente a menos 1 módulo a particular para qualquer P' que divida A, você vai ter que x2 vai ser menos 1 módulo P, né? Porque P é um divisor de A. Isso não é possível se P for da forma 4K mais 3. A gente discutiu um pouco essas... A gente viu que um primo da forma 4K mais 3 né, tem esse negócio do símbolo de Legendre. No menos 1 não é quadrado módulo primos da forma 4K mais 3, ou seja, P não pode ser congruente a 3 módulo 4. Quer dizer, se essa equação tiver solução, você já dá uma condição necessária para o A. O A não pode ter nenhum fator primo que seja congruente a 3 módulo 4. Então, A não pode ser 21, por exemplo, que é 3 vezes 7, porque menos 1 não é quadrado módulo 3, nem módulo. Sempre basta que menos 1 não seja quadrado módulo 3. Por exemplo, se A for 15, x2 menos 15, y ao quadrado igual a menos 1, não pode ter solução, porque se tivesse solução, menos 1 seria quadrado módulo 15, em particular seria quadrado módulo 3. A gente viu que não é, né? Então, essa equação não é isso, mas às vezes tem solução. Por exemplo, você tem 1 ao quadrado menos 2 vezes 1 ao quadrado é igual a menos 1. Então, para A igual a 2, você tem solução, por exemplo. Para 5 também, né? 2 ao quadrado menos 5 vezes 1 ao quadrado é igual a menos 1. Mas não essa condição não é suficiente. Quer dizer, existem caras que todos os fatores primos são ou 2 ou congruentes a 1 módulo 4, e mesmo assim a equação não tem solução. Isso é menos óbvio, mas é verdade. Por outro lado, a gente pode olhar para equações mais gerais, tipo x2 menos ay2 igual a c, onde c é um número inteiro dado, e perguntar se isso tem solução ou não, e como é que são as soluções. E o negócio é que, se a gente conhece as soluções pequenas, de novo a gente conhece todas as soluções. Isso aqui, esse problema, de novo, é achar pares x e y, né? De novo, eu posso supor que x e y são naturais, né? Porque se eu troco o sinal de x, troco o sinal de y, não muda nada, né? Com a norma de x mais y raiz de A, o problema é achar, então, pares de naturais, então que a norma de x mais y raiz de A é igual a c. Então, o problema é equivalente a isso, né? Como é que a gente acha caras cuja norma seja igual a c? Bom, uma observação é que se U2 menos AV2 é igual a 1,
a norma de U mais V raiz de A é 1, e se você tem uma solução disso, né? Se a norma de x mais y raiz de A é C, a norma de x mais y raiz de A vezes U mais V raiz de A vai ser o produto das normas e vai continuar dando C, que vai dar C vezes 1, né? Então, você tem uma solução dessa equação, se você multiplica por uma solução, por um cara de norma 1, né, você vai ter outras soluções dessa mesma equação. Isso aqui é a norma de XU mais AYV mais XV mais YU raiz de A. Então, sempre que você tem... Como a gente sabe que tem infinitas soluções dessa equação aqui, a gente acabou de provar, se você tiver uma solução desse negócio, você tem infinitas, né? E você pode... Nem sempre você tem solução dessa equação, como a gente viu, por exemplo, para C igual a menos 1, você pode não ter solução nenhuma, mas você pode ter mais de uma solução diferente, quer dizer que não... Você poderia ter, digamos, sei lá, 2 ou 3 soluções, mas qualquer solução é alguma dessas vezes um cara de norma 1. Mas nem sempre você tem unicidade, quer dizer, tem uma única solução. Às vezes você poderia ter mais de uma. Então a gente vai... Agora acabou o tempo, né? Na aula que vem a gente vai, por exemplo, reduzir a procura de soluções desse tipo de equação a valores controlados de x e y. Quer dizer, se isso aqui, se a gente conhece uma solução fundamental dessa equação e sabe o tamanho do C, a gente consegue limitar a busca das chamadas soluções mínimas, as soluções iniciais dessa equação x2 menos y2 igual a C, a partir das quais você consegue obter todas. De fato, você sempre vai ter um número finito de soluções, que pode ser 0, né, pode não ter solução nenhuma, a partir das quais todas as soluções são obtidas multiplicando uma solução desse conjunto finito por uma potência da solução fundamental, quer dizer, por uma solução de x2 menos y2 igual a 1. A gente vai ver, por exemplo, isso na aula que vem e outras coisas relacionadas com a equação de Pell, mas é um assunto bacana dessa teoria que mistura várias coisas, né? Coisas de aproximações diofantinas e congruências. E é uma equação diofantina bacana. Tá bom, então